eu publiquei mais cedo um corte da entrevista com o Guilherme Terreri, a nossa Rita Von Hutt, falando, né? Uma das perguntas que eu fiz para ela há exatamente 2 semanas que ela veio aqui no Cultura Brasileira sobre o identitarismo e sobre algumas coisas dentro da minha avaliação e da minha percepção sobre identitarismo. E eu coloquei um trecho lá e isso suscitou um grande debate, está lá até agora o pessoal comentando, falando. Ou seja, é algo que as pessoas querem falar, querem comentar, porque está presente realmente nas nossas reflexões e, sobretudo, na forma como a gente tem que agir a partir dessas reflexões, porque não adianta também a gente só ficar debatendo e falando, né? A gente precisa partir para a prática, né? Realmente a partir daquilo que a gente está pensando e falando. Identitarismo, eu vou falar mais. Com um pouco mais de detalhes, ouvindo bastante o nosso querido Eribaldo Maia. A gente está na chamada da nossa live, inclusive, a Rose Martins. Chamei a Rose para estar aqui conosco, justamente para que ela pudesse explicar e falar um pouco aqui para a nossa audiência sobre como que ela está avaliando e o que está acontecendo em relação a essa guerra de tarifas, digamos assim, né? Como eu falei, mas houve um imprevisto de última hora, ela me mandou mensagem, não tem 40 minutos, ela teve um problema mesmo de internet, ela teve que ir para a rua para poder me mandar mensagem, falar, não vou conseguir entrar. Então, ela vai estar aqui com a gente nos próximos dias, a gente vai combinar certamente um próximo encontro, então não teremos Rose Martins, infelizmente, mas felizmente o Eribaldo Maia veio e me salvou aqui, e a gente vai trocar uma ideia sobre essa questão, porque esse é um assunto, um tema que, para além da polêmica, eu acho que ele é importante, inclusive para a gente separar algumas confusões que são feitas. Primeiro, em relação ao próprio conceito, o termo identitarismo, e também que, na minha avaliação, a partir de muita coisa que eu ouvi e vi e presenciei, mascara os preconceitos de raça, de classe, de gênero, e que as pessoas acabam jogando tudo na conta do identitarismo, né? Como disse o Guilherme, tá nesse trecho que eu destaquei, há uma preguiça para se pensar, e eu vou além, eu não acho que é só preguiça, não. Eu acho que é uma máscara mesmo para a pessoa. Claro, ela não vai falar que ela é racista, ela não vai falar que ela é transfóbica, ela não vai falar que ela está sendo misógina e machista. Então, ela vai falar que ela vai o quê? Ela vai atacar os identitários. Em resumo, o juízo de valor que eu faço é esse, né? Muita coisa que eu presenciei, que eu ouvi, lamentavelmente, passa justamente por esse tipo de discriminação, né? Então, a pessoa ela está fazendo uma avaliação racista, ela está sendo transfóbica, ela está sendo muito machista e misógina, mas é evidentemente que ela não vai falar. Então, ela vai falar o quê? Ah, é o identitarismo. Então, a gente vai trocar uma ideia realmente, porque, Evandro, você tem toda a razão, é difícil, é um debate bastante complexo, não é um debate fácil de ser feito, né? Eu já fui chamada inúmeras vezes de identitária, né? Por justamente estar defendendo pautas como, por exemplo, a importância da gente poder pautar a descriminalização do aborto, da gente poder falar que, sim, confere para todo mundo parar para pensar sobre as questões de gênero, sobre as questões de raça. E aí, quando você começa a fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de elaboração, não, isso é identitarismo. É um pouco, passa por esse lugar, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso. É isso, gente. Aliás, eu quero colocar um vídeo aqui. O Oribaldo, acho que ele traduziu bem, e tem uma colocação sobre o 8 de março. O 8 de março, ele tem uma origem comunista. Acho que foi em 75, mas foi na década de 70, que inclusive é chamado como a década da mulher, né? Que a ONU, ela capturou o 8 de março, ela, digamos, institucionalizou essa data, o 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher, e virou essa coisa toda, e acho que a gente precisa, inclusive, disputar dentro do campo da luta de mulheres. Inclusive, eu defendo que o 8 de março é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, mulher da classe trabalhadora, né? Ainda que as conquistas em termos de avanço
em relação contra o patriarcado, contra a misoginia, ela alcance também as mulheres da burguesia, né? Mas acho que é importante só a gente trazer isso enquanto origem, pensar no 8 de março, que é de fato uma data que foi criada por mulheres da classe trabalhadora, ali no contexto da Revolução Russa, né, no processo da Revolução Russa, e ela foi capturada décadas depois. E aí tem uma fala, tá lá na Boitempo, né, no canal do YouTube da Boitempo, eu acho que vale a pena a gente ouvir rapidamente, olha só. Por que embaralharam as origens do 8 de março? A razão é óbvia, para ficar mais Cláudia, para ficar mais florzinha, Banco de Itaú, te dar uma florzinha, oi mulher, entendeu? Né? Hoje em dia dá um beijinho da mamãe, sei lá. 8 de março é uma data histórica que todo mundo já esqueceu, que tem a ver com o comunismo e com a Kollontai e com a Clara Zetkin. E quem instituiu esse dia? Quem oficializou? E esse dia marca as conquistas das mulheres depois da Revolução Soviética, da Revolução Russa. O 8 de março, ele tem a ver com a entrada das mulheres no operariado e com a organização do operariado feminino, que era enorme, potente, né? As primeiras greves, quer dizer, as mulheres vão crescendo como uma força revolucionária, que é uma das coisas que a Kollontai sempre alerta. Olha, é importante que a gente tenha, né, uma política para essas mulheres, e projetos e propostas para essas mulheres. As mulheres socialistas, no final do século XIX, Clara Zetkin, por exemplo, já estavam atuantes. Aí são grupos, coletivos, né? Coletivos que unem pessoas com ideias socialistas, com lideranças operárias, né? Quer dizer, como todo grupo vai se constituindo, é todo um meio social, não nasce de repente, né? Então, quando foi em torno de 1910, as mulheres já se organizavam em encontros. No encontro que teve, e não foi nem evidentemente a Rússia era o czar, não foi lá, acho que era na Dinamarca, foi um país desses nórdicos. Se realizou o encontro das mulheres socialistas. Era um encontro internacional das mulheres socialistas, com gente, com delegados de 10 países, não, 18 países, certo? Se reuniram. No ano anterior, um ano ou outro ano, já tinha tido uma greve também nos Estados Unidos. Daí um pouco a confusão de quererem... Mas mesmo essa greve foi das mulheres socialistas. Quer dizer, né? Porque eu quis entender depois por que embaralharam as origens do 8 de março. A razão é óbvia, né? Para ficar mais Cláudia, para ficar mais florzinha, Banco de Itaú, te dar uma florzinha, oi mulher, entendeu? Né? Hoje em dia dá um beijinho da mamãe, sei lá. Então é o seguinte, é um dia de luta. Nessa assembleia que teve, que era a Encontro Nacional das Mulheres das Trabalhadoras Socialistas, o primeiro nome seria o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, certo? É assim que ele surge, porque é dessas mulheres que se trata. É da emancipação dessas mulheres, da sua opressão como mulher, da sua opressão como classe, né? Esse que é o grande potencial que tem aí. Muito bem. Já temos uma figura maravilhosa, fabulosa, que é a Clara Zetkin. A Clara Zetkin, por si só, vale... Nossa. E a Clara, então, propõe, assim como outras lá, que realmente oficialize esse pedido, né? Vamos sair com uma resolução que todo ano seja... que tenha um Dia Internacional da Mulher, uma jornada da mulher trabalhadora. Internacional, porque as mulheres operárias estão no mundo inteiro. Essa foi a origem, certo? Muito bem. Como em 8 de março foi o dia que as mulheres... Aí tem toda a confusão também entre dois tipos de calendário. Eu estou falando sempre no calendário nosso, não estou falando no calendário russo, que é diferente. No calendário russo, que corresponde ao nosso 8 de março, foi o dia que as operárias em greve saíram às ruas se manifestando pela paz, em 1917, pela paz e pão e paz, que foi o estopim da Revolução Russa. E aí até o Trotsky, quando dá a versão dele sobre a Revolução Russa, ele fala, é surpreendente, quem imaginaria, né? Porque aquilo foi estopim.
Quem imaginaria que uma greve de mulheres operárias, uma manifestação de mulheres operárias, acabaria gerando, né? É claro, 1000 causas já tinha, mas sempre tem o estopim, né? E gerando a maravilhosa Revolução de 1917. E a presença das mulheres na Revolução 17, a presença do programa de mulheres, né? Por exemplo, a primeira coisa que a direção da Revolução tomou com relação às mulheres foi igualar direitos. Eu digo para você, se não fosse o fato de que em 1917 as russas conseguiram igualdade de todos os pontos de vista e o direito de votar e ser eleita, não teria saído em sequência nos outros países a permissão. A Inglaterra sai, acho que 18, 19, mas só com 30 anos, tudo com alguma restrição, né? Quer dizer, então, é outra coisa trágica que as pessoas se dão conta, é que quando a esquerda reflui, o que vem é a barbárie. É o retrocesso dos direitos já adquiridos. Evidentemente que já imediatamente, digamos, aí já ficou. As primeiras medidas uma delas foi essa, de você dar os direitos todos, igualar os direitos entre homens e mulheres, né? Direitos dos homens e mulheres na sociedade socialista, quer dizer, sem propriedade privada, barará, barará, e, ao mesmo tempo, ter um dia que seria aquele dia oficial. Essa virou uma data oficial. Quer dizer, que essa data oficial, ela nasce na União Soviética. É isso. Simples como isso. E vai se perder essa história. E se você pegar agora, teve uma francesa maravilhosa chamada Françoise Pic, que é uma feminista do MLF, e é socióloga. Ela se deu o trabalho de fazer essa origem e até descobrir como é que começaram a mudar, né? Partiu de feministas, não tão à esquerda, que quiseram maquiar a história da radicalidade desse dia, né? Você veja o que virou hoje, né? Por isso que eu acho que é outra importante é o seguinte: a gente tem de recuperar esse dia. Recuperar esse dia como um dia de lutas, né? Dia de conquistas, um dia que a gente vai, não é assim, o ânimo. E eu acho que está se criando esse clima. Eu fiquei sabendo que a Marcha Mundial das Mulheres, enfim, várias entidades de mulheres estavam conclamando para um dia de protesto, de greve, de protesto, né? Que eu acho que vai ser muito forte. Eu acho que vai ter uma coisa, sou otimista com relação a isso. Eu acho que tem uma coisa assim, sabe, estamos no limite, né? Nós vamos, até quando, até onde nós vamos aguentar? Chega, né? E com todas as regressões, né? Então eu acho assim, que esse 8 de março, eu estou muito curiosa. Coletivos jovens, né? Estou sentindo que tem É como diz o velho Michel Foucault: aonde há opressão, há sempre resistência. Enquanto a gente ainda tiver alguma. Tô falando aqui, tá sem áudio, né? O vídeo realmente é longo, ele tem quase 8 minutos, mas acho que valeu a pena, porque acho que a Maria Lígia, ela é socióloga, professora aposentada da Unicamp, e ela traduz, ela sintetiza, eu diria, muito sobre essa questão do 8 de março, né, e das capturas. Eu acho que eu só coloquei ele no gancho mesmo dessa última fala do Eribaldo, sobre como essas pautas elas são capturadas. Elas historicamente elas são da nossa esquerda, elas são, sobretudo, em especial da esquerda radical, que a gente só consegue avançar naquilo que a gente entende como um projeto de revolucionário a partir dessas pautas também, e a gente não pode ser capturado, a gente não pode deixar que tomem essas pautas das nossas mãos, e quando a gente faz qualquer tipo de avaliação desse nível em relação ao identitarismo e etc., o que vem primeiro, a gente entrega essas pautas nas mãos da extrema-direita. Veja, o Mauro Lopes ele tem comentado sobre um movimento que tem acontecido com Michele Bolsonaro em relação ao Mário Frias, né, que há uma discussão entre eles sobre um projeto de lei que o Mário Frias vai
tentar colocar em pauta, que é a respeito da eliminação das cotas para as mulheres. E aí a Michelle Bolsonaro ela tem encampado essa questão, né, de forma crítica, de que não, de que isso não é possível e etc. Veja, e aí o que tem se falado é sobre feminismo de direita. Feminismo que é de extrema direita, isso é uma loucura. Isso é uma loucura completa, porque a extrema direita, ela é por si só, a extrema direita, ela está arraigada e fundamentada na misoginia. Então, assim, não faz o menor sentido. Só que a gente embaralha tanto e a gente entra nas nossas confusões e discriminações e como coisas que eu tô acompanhando aqui no chat, e a gente simplesmente entrega nas mãos da extrema-direita coisas que são extremamente importantes para nós. Então, é nesse lugar que a gente precisa se apropriar dessas pautas e entender que quando a gente está falando sobre raça, sobre gênero, sobre as questões de orientação sexual, não é sobre desejo sexual, sobre orientação sexual, porque sim, nós vivemos uma sociedade altamente LGBTfóbica, nós vivemos num país em que o índice de assassinato entre pessoas LGBT contra pessoas LGBTs ainda é altíssimo, portanto, isso é uma questão política, sim. E se a gente simplesmente ignora isso e acha que esses tipos de assuntos, esses temas, essas pautas são secundários, a gente simplesmente entrega nas mãos da extrema-direita. Lutas que são nossas. Então, esse é um ponto, de novo, vou repetir: nós temos um diagnóstico e nós temos uma tarefa. É nossa tarefa, enquanto esquerda revolucionária, até para o entendimento das nossas lutas de um avanço em relação a essas questões, e também no campo institucional, que a gente possa pensar em cálculos eleitorais, que seja, não é abandonar isso também, mas é que nesse momento a gente não pode simplesmente esquecer que isso acontece. Veja, eu vou falar de novo para vocês. A violência de gênero nesse país é um cenário de guerra. E é evidentemente que as vítimas, majoritariamente, são mulheres pobres, portanto, da classe trabalhadora. Só que a gente não pode cair nessas armadilhas, sabe? E nem entender, porque senão é isso. O sistema, ele vai capturar, né? Ele vai trazer consigo. E aí a gente tem esses movimentos completamente equivocados sobre pretos no topo, girl power, empoderamento, sabe? Esse tipo de coisa. Que é a partir de uma lógica individual, que uma pessoa, porque ela tem uma determinada identidade, ela venceu na vida, porque ela enriqueceu, e, portanto, olha, isso é uma lógica neoliberal. Há uma cooptação neoliberal dessas lutas. E se a gente não disputar esses espaços e essas lutas, a gente está entregando de mão beijada para a extrema-direita, no campo da política, e para o sistema capitalista, no campo econômico e da sociedade como um todo. Não dá. Isso é urgente, isso é nosso, a gente precisa tomar pelas mãos. Isso é tarefa que a gente tem. Não dá para olhar e ignorar esse tipo de coisa. Bom, que mais aqui? Olha só, que eu só separei aqui alguns comentários sobre essa questão, até para a gente avançar aqui, que a gente tem algumas notícias que eu quero trazer para vocês, até a gente chegar no nosso segundo convidado, tá? Quem aqui está falando? O Davi Campos, ele diz o seguinte: quem está passando fome não quer saber se raça ou gênero vem primeiro, justamente. A pergunta, inclusive, é outra, né? Quem é que passa fome? Sob quais condições? Quem que está passando fome? Quem mais aqui? O Ricardo diz o seguinte: os identitários são os nossos inimigos, diz ele, não vou falar aqui o termo que ele usou, porque é um termo ofensivo, né? Não sei como ele está falando, mas ele está falando pessoas como Eduardo Leite, Kassab,
e mulheres que venceram as eleições na Alemanha. Só que é isso, né? Uma captura dessas pautas e dessas figuras da direita, da extrema-direita, e o que não dá é para a gente poder ser ofensivo, como esse querido ele colocou aqui, né? De maneira bastante preconceituosa e discriminatória. E que está muito presente na boca de muita gente da esquerda, tá? Esse tipo de manifestação. Está muito presente, tem muita discriminação, e esse é o ponto. Quem mais aqui? Essa pessoa, inclusive, diz, né, que uma mulher burguesa ela merece sofrer violência doméstica. É isso, é fascismo, né? Porque se ela está sofrendo violência doméstica, muito provavelmente ela está sofrendo, a partir do que a gente tem de estatística, de um outro homem rico. Que lógica é essa que a pessoa está trazendo, sabe? Faz o menor sentido. Então, esse tipo de avaliação, ela mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que fomenta, inclusive, um certo discurso de ódio, portanto, misógino. Né? Se há uma sanha para que mulheres sejam violentadas, em razão da sua condição, o nome é outro, né? Não é uma questão de ódio de classe. Né? Utilizar a questão do ódio de classe para tentar fomentar um discurso de ódio contra uma condição, por exemplo, de gênero, que é em relação às mulheres, me desculpe. Só tem um nome e chama-se misoginia. Quem mais aqui? Evandro comentando, né? Excelente debate, o assunto é complexo, mas já entendi que não é só classe, é a intersecção entre todas essas questões todas. Que mais aqui? Que também quem está falando conosco, o camarada Cauê que diz não tem como se denominar comunista e ao mesmo tempo não ser feminista, antirracista, anti-LGBT fóbico e etc. Que mais aqui também? Edson, que mandou superchat, disse Thalita pela relevância das discussões que ocorrem aqui. Valeu, Edson, muito obrigada, viu, meu querido? Quem puder, viu, gente, faça como o Edson, mande superchat aqui e super sticker também, e tornem-se membros. É muito importante a membresia de vocês, tá? Quem puder, se você já for membro, você pode tornar-se membro, inclusive. E aliás, quem já for membro só pode tornar-se membro, não. Se você já é membro, você pode oferecer membresia aqui para presentear quem está no chat. E aí a gente consegue aqui fortalecer o nosso espaço, em especial a cultura brasileira, tá? Quem mais aqui está falando, gente? Olha só. Laila, eu pretendo trazer, sim, acho que essa questão do identitarismo, ela tem atravessado muito os nossos debates, né? Inclusive dividido muito, sabe? O que a gente chama desse campo, esse grande campo progressista, campo de esquerda e etc, né? Há muita discussão, há muita divergência, então eu acho que é importante, de novo, para a gente poder tomar pelas mãos, nós, enquanto campo de esquerda, e uma esquerda que se entende como radical, e tomar pelas mãos essas lutas todas e entender que é nós que faremos, nós, esquerda, né? E em particular esquerda radical, é que podemos promover radicalmente as mudanças em relação a esse tipo de violência histórica também. Não por uma questão de mágica, mas entendendo que os avanços eles acontecem quando a gente está pensando de maneira imbricada todas essas questões, classe, raça, gênero, as identidades todas. Aliás, esse tipo de manifestação, inclusive, ele sempre vem, na sua maioria, de crítica, etc., de homens brancos, cis. Então, isso é um termômetro para a gente entender. Né? Quem diz que não há uma identidade muito bem colocada e privilegiada, porque também essa é uma outra discussão, né? Que há um privilégio de determinados grupos. O Nicolas Ferreira disse, inclusive, naquele vídeo sobre ele falando sobre a cota de trans para o vestibular da Unicamp.
Ele disse isso, porque tem o privilégio agora, porque há um privilégio. Não tem privilégio. Você quer grupo mais privilegiado historicamente que o homem branco, cis e rico? Claro, não há, né? Não há. Ingrid, eu também não sei se qual é a orientação de gênero do Kassab. É que eu só li um comentário aqui de uma pessoa que passou, e a gente já, inclusive, mas de maneira muito ofensiva e misógina, enfim, falou muita bobagem aqui, e a gente não. E a gente não. A gente já colocou. Aqui o Tiago mandou um superchat perguntando, Tiago Barreto, qual a relação entre o pensamento de Rosa, você está falando da Rosa Luxemburgo? Estou imaginando que sim, que diz que nenhuma dor é secundária com as pautas identitárias. Eu não sei exatamente de que texto, de onde que você está trazendo e se é a Rosa Luxemburgo. Eu estou entendendo que talvez seja a Rosa Luxemburgo que você está falando, Tiago. Mas eu acho que é a mesma coisa, quando ela está falando de. Eu não sei, tá? Eu estou partindo de uma especulação aqui. Se você quiser até falar, explicar melhor, mas acho que tem a ver um pouco desse nosso debate mesmo, né? Dor secundária para quem não está sofrendo dor. Quando você fala, essa pauta é menos ou mais importante, veja, teve um episódio em 2022, se colocou em debate, né, dentro das nossas discussões todas, naquele contexto das eleições, sobre o presidente Lula, né, então o presidente Lula defender e pautar e colocar como proposta a descriminalização do aborto, que é uma pauta das feministas, das mulheres feministas, uma pauta do campo da esquerda, e que as pessoas que se entendem como esquerda e têm uma avaliação concreta, material do que a gente está falando em relação a descriminalizar o aborto, defende essa pauta. E a partir, inclusive, de algumas premissas, né? Por exemplo, a prerrogativa da laicidade do Estado, portanto, nenhuma moral religiosa pode determinar uma legislação que, enfim, um grande argumento que se tem em relação à questão da descriminalização do aborto, entre outras coisas. E aí o que se ouviu muito, o que se viu muito em torno desse debate não é o momento. Não é o momento de se falar sobre isso, porque nós temos uma eleição para vencer. Eu ouvi e li isso inúmeras vezes lá em 2022. Inúmeras vezes. E aí, sabe por que a pessoa, quem está falando isso? É porque não sabe, por exemplo, que uma das principais mortes de mulheres adultas em idade reprodutiva que nós temos no Brasil é de mulheres que morrem por complicação de abortos que são feitos de maneira clandestina. É porque não sabe que nós somos um país em que no ano de 2023, por exemplo, nós tivemos pelo menos 20 mil meninas entre 10 e 13 anos que engravidaram. Portanto, resultado de estupro. Porque, segundo o Código Penal brasileiro, qualquer relação sexual com pessoas menores de 14 anos não existe nem a ideia do consentimento, é estupro. Então, quem fala que é secundário, o que precisa ser colocado para depois, é porque não é a vida, não é o interesse daquela pessoa que está sendo colocada. Então é por isso que a pessoa fala o que a pessoa consegue colocar como hierarquia o que é principal e o que é menos importante naquele momento. É isso. E aí, o que a gente tem ao fim e ao cabo de tudo isso é uma morosidade para determinadas pautas, como essa, por exemplo, porque nunca é o momento, é sempre uma grande polêmica, é sempre uma grande questão, e nós não fazemos o quê? Luta política, mesmo dentro da institucionalidade. Nós não fazemos, nós não temos um governo combativo, que faça enfrentamento, inclusive para propor projetos como esse para o Congresso discutir. Ah, mas o Congresso é bolsonarista, porque o Congresso é conservador, porque o Congresso. Pois é. E aí nunca vai ser o tempo certo. Você percebe? Nunca vai ser o contexto correto, nunca vai ser o tempo certo. E a gente sempre vai postergando. Sempre vai postergando. Sabe por quê? Na minha avaliação aqui, é porque a vida das mulheres pouco importa para uma determinada parte da nossa sociedade, inclusive dentro da esquerda. Pouco importa. Então, as pautas que conferem as questões de gênero, por exemplo, a gente pode deixar sempre para depois. Não estou falando nem do campo institucional, tá? Ainda que seja. Estou falando dentro do que a gente tem das discussões todas. Então, a gente sempre pode deixar para depois.
Que importa se tem mulher morrendo na porta de hospital? E que mulher que está morrendo? Mulher pobre, mulher da classe trabalhadora. Porque as mulheres ricas, elas já fazem as intervenções. Elas vão, elas pagam 4, 5, 6, 10 mil reais, elas já fazem isso. Então, assim, só para ficar numa pauta, numa única pauta. Se a gente for entrar sobre as questões raciais, então, aí a gente fica até amanhã falando sobre isso, sabe? Bom, aqui, olha só, seja bem-vindo, Joir, é isso? Gente, eu preciso trocar meu óculos, inclusive, tá? Se eu faço assim, ó, porque eu realmente não tô enxergando. Jair, tá vendo? Jair Soares. Bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo ao Farol Brasil aqui. Cláudio, é outra coisa, a legalização da maconha. A legalização da maconha. Isso para mim já era para estar sendo pautado há muito tempo, porque legalização da maconha, veja bem, tem a ver com segurança pública, tem a ver com saúde pública, tem a ver com enfrentamento à chamada guerra às drogas. A gente vai disputar nunca, né? Nunca vai ser o momento, percebe? Nunca vai ser o momento. Ou quando não, o que a gente faz? A gente joga para o judiciário ficar lá discutindo. Quem tem dado respostas a determinadas questões é o Supremo. A gente está sempre jogando para o judiciário. Agora, o debate, a discussão, a disputa dentro de um poder que é justamente que confere a ele fazer isso, que é o legislativo, a gente não tem. Provocado pelo executivo. A gente não tem. Que projeto que a gente tem, que a gente consegue. Agora, assim, mas é porque vai perder, porque a conjuntura não é propícia, porque a formação do Congresso. E a gente nunca vai conseguir fazer esse debate. A gente vai esperar até quando certas coisas? Assim, a gente precisa ter um executivo que provoque o legislativo, sabe? Que apresente pautas, que se proponha, se é um governo de esquerda, que se proponha a ser de esquerda. Então, para essas pautas são nossas. A gente precisa falar sobre elas, discutir sobre elas. Não existe outro lugar dentro da institucionalidade que não o parlamento. A gente precisa falar sobre isso. A questão, por exemplo, do PL do estuprador, eu falei aqui ontem, repito, a esquerda precisa voltar para a rua, as esquerdas precisam retomar as ruas, a gente precisa. O PL, o projeto de lei, né, que foi apresentado pelo deputado do PL aqui do Rio de Janeiro, Sóstenes, PL do estuprador, que a gente chamou de PL do estuprador. A gente colocou muita gente para as ruas, para poder justamente frear, e freamos. A gente precisa fazer sobre isso. Assim, eu entendo perfeitamente a importância da gente poder ir para as ruas e defender sem anistia, por exemplo, como grande parte da esquerda fez nos últimos dias, pegou como contexto a questão, né, do mais um aniversário da ditadura civil, empresarial e militar, 31 de março e 1º de abril. Mas, assim, o sem anistia já é uma discussão que a gente já está fazendo em âmbito institucional, no campo do legislativo. Está uma discussão que eu acho, inclusive, que não vai passar pelas últimas manifestações do presidente da Câmara, o Hugo Mota. Mas, assim, veja bem, entre o sem anistia, né, essa pauta do sem anistia, que é importante, a gente precisa defender, não tô dizendo isso, mas veja, entre o sem anistia e entre a pauta pelo fim do regime 6x1, qual desses dois vocês acham que a gente vai conseguir encher as ruas, enquanto esquerda? Aglutinar mesmo a classe trabalhadora para ir para as ruas. Quem é que está pensando no seu cotidiano sobre a questão do sem anistia? Assim, conversem com as pessoas no dia a dia, não com a sua bolha. Não com sua bolha. Eu acho que, assim, é isso. A gente precisa, enquanto esquerda, sair um pouco da nossa bolha e poder conversar. O que tá povoando a discussão das pessoas? Percebe? É o fim da escala 6x1, evidentemente. É isso que vai poder trazer multidões para a nossa esquerda e a gente poder se colocar enquanto força política e ideológica. E as lideranças de esquerda estão fazendo isso? Estão fomentando isso? Há uma manifestação marcada para 1º de maio, né?
promovido pelo movimento Vida Além do Trabalho. Eu tenho acompanhado. O Rick Azevedo, inclusive, que eu vi muita gente, inclusive, criticando, porque agora ele já é vereador e ele abandonou a pauta. Mentira. O Rick Azevedo, ele está até hoje entregando panfleto na rua. Hoje mesmo eu vi uma pessoa publicando e mostrando. Mas é isso, né? O fetiche pelo protagonismo. Todo mundo quer ser o pai da criança bonita. Viu que a coisa pegou? Ah, porque agora eu sou o autor do projeto de lei, aí vai ter um arranjo para tentar propor o regime 5 por 2. Rebaixamento completo de uma luta histórica e de uma oportunidade que a gente tem para botar multidões nas ruas. Imagino. Então, assim, fica aí como um entendimento mesmo, sabe? Rick Azevedo, um garoto preto da periferia, LGBT, inclusive, que entendeu, ele era farmacêutico, se eu não me engano. Fala muito sobre a questão de saúde mental dos trabalhadores que estão submetidos ao regime 6 por 1. Tá aí, tá passando, ó. Tá passando, a oportunidade está aqui, ó, passando na nossa frente para colocar multidões em relação a isso. Rick Azevedo, que um jovem que teve 30 mil votos, eleito vereador aqui pelo Rio de Janeiro, com orçamento baixo, inclusive, e conseguiu, a partir de uma pauta. Tá aí um exemplo para a gente poder ter. Importante.